Seja bem-vindo aos Bons Frutos. Hoje nós queremos compartilhar uma palavra com você que o tema dela é a característica de um vencedor. A característica de um vencedor. Nós vamos olhar a vida de Davi. O texto que nós vamos ler é o texto lá de 1 Samuel, do capítulo 17, do versículo 45 até o versículo 47. Vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. As aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Esse texto vai falar da batalha que do povo de Israel está tendo com o povo filisteu, no vale de Elá. A parte dos filisteus havia um gigante que desafiava o exército de Israel. De manhã, ele ia afrontar o exército 40 vezes de manhã e 40 vezes à tarde. No total, de 80 vezes, desafiando o exército de Israel, do Deus vivo. Davi, então, chega ao acampamento. Quando Davi chega ao acampamento, ele escuta essa afronta do gigante. E aí ele decide, então, lutar. E aí ele é levado até Saul. Mas Saul vê um menino pequeno, frágil, tenta dar a sua armadura para Davi. A armadura de Saul não serve então em Davi. O fato é que às vezes nós lidamos com situações maiores do que as nossas forças. Esse texto nós vamos perceber isso. Nós temos gigantes e tudo parece ser maior do que eu e você. Coisas que desafiam o nosso coração, coisas que tentam com a nossa fé, a nossa vida de fé. E nós vamos ver 3 características na vida de Davi que vai levar ele a vencer o gigante e vai nos levar a vencer os gigantes da nossa vida, os gigantes que vão se levantar contra a minha vida e contra a sua vida. E a primeira característica que nós vamos ver na vida de Davi é olhar com os olhos de Deus. Davi não olha o tamanho do gigante, pelo contrário, Davi olha o tamanho do Deus que ele servia. Lá em 1 Samuel 16, versículo 13, você vai ver que quando Davi é ungido a rei através do profeta Samuel, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou da vida de Davi. Naquele momento, Davi passa a olhar a vida não com seus olhos, Davi passa a olhar a vida com os olhos de Deus. Por ter o seu discernimento espiritual, ele passa então a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Davi então, ele não escuta aquilo que o gigante está desafiando. 80 vezes ele desafiava o exército de Israel, ele desafiava pela comunicação. Davi não olha isso, Davi não se atenta nas palavras que o gigante proferia de desafio. Davi não ouve também a palavra do seu irmão. Até o seu irmão, Eliabe, vai dizer para Davi assim, em 1 Samuel 17, 28, diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu a ira contra Davi e disse: por que descesses aqui? E quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, que vieste aqui para ver a peleja. Olha só, até o irmão de Davi vai questionar a vida de Davi naquele momento, vai trazer palavras contrárias àquilo que era o propósito da vida de Davi. Quando nós olhamos as palavras contrárias, de pessimismo, de coisas, nós tendemos a parar, nós tendemos a desistir daquilo que nós temos preparado de Deus para nós. Você lembra lá em Números 13, 25, quando Moisés envia 12 espias para espiar a terra, 10 voltam com um relatório péssimo. A terra era boa, a terra realmente mana leite e mel, mas naquela terra tem gigantes lá. Nós somos pequenos diante daquele gigante. Aí somente Josué e Caleb têm o olhar que era o olhar de Deus. Josué e Caleb disse: não, nós vamos conquistar essa terra. Essa terra Deus deu para nós. Então a primeira coisa que nós devemos olhar a vida é olhar com os olhos de Deus. Davi olhava com os olhos de Deus. Por que Davi olhava com os olhos de Deus? Porque Davi estabelece um pacto com o Senhor, um pacto de servir a Deus e amar a Deus. Esse era o pacto que havia na vida de Davi, por isso que Davi vai olhar as coisas com os olhares de Deus. A primeira característica então de um vencedor, para que eu e você, nós possamos vencer na vida,
nós precisamos começar a olhar as coisas com os olhos do Senhor, nunca com o olhar humano, porque quando nós olhamos com o olhar humano, nós desistimos da nossa vitória. E quando nós aprendemos a observar as coisas com o olhar de Deus, a vitória então é nossa, ela se aproxima da minha e da sua vida. A segunda coisa da vida de Davi, a segunda característica da vida de Davi, é que Davi conhecia a Deus. Olha só, lá em 1 Samuel 17, do versículo 34 a 36, vai dizer assim: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, eu feria e livrava da sua boca, e quando ele levantava contra mim, eu lançava-lhe a mão da sua barba e eu feria e o matava. Assim o teu servo feriu o leão, como também feriu o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como afronta o Deus vivo de Israel. Davi conhecia a Deus. Ele sabia que Deus o protegia, que Deus o havia livrado, que Deus havia livrado em situações de perigo, situações difíceis. O Senhor leva Davi a experiências. O Senhor nos leva a experiências antes de nos levar a algo maior. Davi teve uma experiência lá atrás, lutar com o leão e lutar com o urso. Ninguém viu a experiência de Davi, ninguém viu o que Davi fez no seu íntimo lá atrás. Então, algumas experiências que acontecem na nossa vida, seja elas boas, seja elas ruins, ela nos prepara para algo maior que Deus tem preparado para nós. Por isso que as suas experiências, elas vão contar muito para Deus naquilo que Deus vai levar a minha vida e a sua vida. Eu me lembro de uma experiência marcante no meu coração. Logo quando eu comecei o ministério pastoral, estávamos um dia em casa e naquele dia em casa me deu uma vontade de comer um bolo de cenoura com chocolate. Eu me lembro até hoje, era uma terça-feira. E naquele dia nós não estávamos com condições para aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu me lembro que a minha esposa ela saiu para fazer um trabalho com as mulheres da igreja, uma reunião da igreja, e ela foi. E naquele dia à noite eu fui para o meu quarto, fui orar e fui descansar naquele momento lá orando ao Senhor. Quando ela chegou dessa reunião, ela me chamou para tomar um café. Ela disse: olha, as irmãs mandaram algo aqui para você e eu venho tomar um café. E aí eu levantei e fui tomar um café. Quando eu sentei na mesa para tomar um café, para minha surpresa, o que havia ali? Eu abri um pote e naquele pote havia um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Naquela experiência eu vi que Deus ele me amava. Por quê? Porque eu falei no meu íntimo, no meu coração, eu não falei com palavras, mas no meu íntimo eu disse que eu estava com vontade, naquele dia, de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela experiência me marcou muito. Eu pude entender que Deus ele trabalha por aqueles que Ele amam continuamente. Então, experiências boas, experiências ruins vão nos determinar aquilo que Deus tem para nós. Era isso que Davi estava dizendo. Ele lutou com o urso, lutou com o leão. Ele estava pronto então para lutar junto com o filisteu. Davi então vai à luta, à peleja. E quando Davi vai à luta, por ele conhecer a Deus, logo ele profetiza. Quem conhece a Deus, profetiza a sua vitória. Olha o que Davi vai dizer no versículo 46. Ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Davi está profetizando pela sua palavra. Lembra que nós falamos alguns bons frutos lá atrás, que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder? É isso que Davi está dizendo. Davi, antes de ir para a luta, antes de ir para a batalha, ele está dizendo para o gigante que naquele momento ele iria derrotá-lo, ele iria vencê-lo, ele iria entregar, ele iria jogar ele na lona e a vitória seria certa sobre a sua vida. Quem conhece a Deus, profetiza a sua vitória. É isso que Davi está fazendo. Então, a terceira característica da vida de Davi, de um vencedor. Davi reconhecia o Senhor em tudo. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Você vai lembrar de Herodes. Eu quero lembrar você de Herodes. Lá em Atos 12, do versículo 22, Herodes sai na janela para falar ao povo. E de repente, quando ele sai na janela para falar ao povo, o povo vai dizer assim: é voz de um Deus, não é voz de um homem. Naquele momento, olha o que acontece em Atos 12, 23. Vai dizer assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu
por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Herodes, ele não glorificou a Deus naquele momento, ele não reconheceu Deus naquele momento, e por ele não dar a glória a Deus, aconteceu a sua morte de uma forma trágica nesse momento. Davi, pelo contrário de Davi reconhecia Deus em todos os seus caminhos. Deus, por Davi reconhecer Deus, Deus também reconhecia Davi. Deus reconhecia Davi como um homem segundo o seu coração. O fato é que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Quando nós reconhecemos Deus, passamos a andar com Deus, nós vamos encorajar outras pessoas a servir e andar com Deus e amar a Deus. Esse amor que Davi tinha por Deus trouxe vitória sobre a sua vida. Esse amor de servir a Deus e de reconhecer Deus em todos os seus caminhos fez com que Davi se tornasse um grande rei de Israel. É isso que nós temos que fazer, reconhecer Deus em todo o nosso caminho. Por Davi reconhecer Deus, ele se torna também um adorador a Deus. Adorar a Deus é adorar o Senhor em todas as circunstâncias. Reconheça Deus naquilo que você está vivendo nesse momento, o que você está passando nesse momento. Talvez você está enfrentando momentos de luta, momentos de dor, momentos de angústia. Talvez você está vivendo momentos de alegria, de paz, tranquilidade. Em todos esses caminhos, reconheça a bondade de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, em todas qualquer circunstâncias. Romanos 11:36 vai dizer assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Toda a nossa vida deve glorificar o Senhor, deve exaltar o nome do Senhor. Por isso nós estamos vivendo aqui nessa terra. A sua vida e a minha vida é para glorificar o nome do Deus vivo. Que essa palavra possa levar você a vencer, como Davi venceu, como Davi foi um vencedor. Que essas três características, você olhar a vida com os olhos de Deus, você conhecer Deus de maneira profunda na sua intimidade com Deus e você reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Que essa palavra te leve a frutificar abundantemente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você cresça e que a sua vida não só glorifique o nome do Senhor, mas transborde em outras vidas. Deus abençoe você. Um beijão no teu coração e lembre-se, nós estamos juntos até depois do fim.